A gente faz de tudo para ter uma plantinha dentro de casa, né, gente? Porque a gente sempre quer um ambiente muito mais decorado, muito mais positivo. E realmente a plantinha faz isso de uma facilidade top demais. E na verdade a gente não fica sem planta, né, gente? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube do canal da Flores e Frutas. E hoje a gente vai falar de algumas plantinhas que a gente pode deixar em casa nos locais certinhos para que elas não venham sofrer e ficar feias. Gente, tem uma plantinha que é top demais, que a gente faz uma decoração incrível. São as amilcucas, né, gente? E aqui eu estou com uma amilcuca mini. Essa aqui é fácil a gente decorar a casa porque não exige muito cuidado. Essa plantinha aqui, ó, ela aceita até ficar um pouquinho no sombreado. Olha que maravilha, gente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que algumas plantinhas dentro de casa a gente tem que deixar no lugar bem claro e arejado para ela não morrer. E essa plantinha aqui, se ela ficar naquela sombrinha, ela não vai sentir tanto. E essa aqui a gente não precisa regar muito. Essa plantinha aqui armazena muita água, então se a gente colocar muita água nela, ela vai apodrecer, ela vai ficar com fungo, ela vai ter cochonilha, porque a umidade faz isso na planta, traz isso tudo prejudicial para a plantinha. A gente não quer uma plantinha assim, a gente quer uma plantinha sempre linda. Então com essa aqui a gente não vai ter problema nenhum, gente. Essa aqui a gente consegue fazer aquelas decorações perfeitas, e a mini a gente consegue encaixar ela em lugares bem pequenininhos, onde a gente precisa de uma plantinha bem pequena para decorar aquele espaço, que às vezes uma planta grande a gente não consegue colocar, não é verdade? Então essa aqui é ideal para a gente deixar na casa da gente, porque a gente vai conseguir sucesso. E lógico que a gente vai regar sempre que o vaso estiver seco. A gente não precisa encharcar, gente, porque a raiz não pode sentir, não pode ficar feia. Adubar, a gente vai adubar com o NPK 10-10-10, uma colherinha de chá, ou com aqueles adubos orgânicos que a gente gosta, uma terra vegetal misturada com humus, ou terra vegetal misturada com esterco de vaca. É fundamental para a gente dar vitamina para ela crescer e ficar top. O que a gente tem que regular mesmo é a rega para a gente não matar. Vamos para a próxima? Agora a gente vai falar mais uma plantinha que a gente consegue ter ela dentro de casa, mas essa já é diferente, gente. Essa a gente tem que deixar no local mais claro e arejado. É o antúrio. E a gente não pode deixar o sol bater nas suas folhas, porque aí corrói, fica feio e a gente vai perder essa plantinha. E o antúrio, se você trazer ali para dentro da sua casa, você tem que ter todo cuidado, porque é uma plantinha que realmente precisa de uma claridade para florescer de novo. Não só a adubação, gente. A adubação aqui, ó, a gente pode fazer com terra vegetal e humus, terra vegetal e esterco de vaca. Tem gente que tem aquele misticismo que fala que não pode colocar terra no antúrio, mas, gente, eu tenho vasos enormes que o antúrio é plantado na terra. O antúrio que a gente coloca na terra, no chão, é na terra, não tem nenhuma composição tão drenada para a raiz ficar fofinha, né? E aquela composição da água ficar empoçada. Então, tem várias formas da gente cuidar de uma planta. O que realmente é importante é como você vai cuidar da planta. Por exemplo, se eu fizer um replantio com terra, eu não vou regar muito para a terra não ficar úmida, não apodrecer o antúrio, né? Agora, se eu plantar ele com terra vegetal, fibra de coco triturada, casca de pinos triturado, carvão triturado, casca de arroz carbonizada, isso tudo misturado numa composição única, e plantar o antúrio, ele vai ficar com um sistema mais drenado. Mas também é certo, mas o que comanda é o jeito que a gente vai cuidar do antúrio. Porque se a gente colocar muita água, ele vai amarelar, ele vai ficar feio, as suas folhas vão ficar caindo, vai realmente ficar um antúrio feio. E para a gente trazer ele para dentro de casa, a gente tem que deixar ele no local bem claro, colocar sempre pouca água, sempre que o vaso secar. E adubar, gente, adubação a gente tem que fazer mensal, que são com aqueles adubos que eu falei para você, ou você pode colocar um NPK 4-14-8, uma colherinha de chá no vaso, que vai ser perfeito. Mas o ideal mesmo é você deixar ele na claridade,
aquele solzinho adentrar sem pegar nas suas folhas. Regar pouquinho para não umedecer o vaso, para não umedecer o vaso e não apodrecer as raízes, para a gente ter um antúrio perfeito. Aí ele vai ficar lindão dentro da sua casa, fazendo aquela decoração top. Vamos para mais uma? Agora a gente vai falar dessa aqui, ó. Que essa é outra plantinha que a gente pode deixar dentro de casa, que ela vai ficar perfeita. É a Peperomia Scandense. Mas essa aqui tem que ficar também no local bem clarinho e arejado, gente. Se você deixar ela no lugar bem abafado, ela vai sentir. Se você deixar ela no escuro, ela não vai morrer. Ela vai ficar com a folhagem, né, bem mais escura, mas ela não vai ficar esse tom mais claro e nem o branco vai aparecer mais. Ele vai ficar num tom muito mais escuro. Mas ela sobrevive. Mas pra gente ter ela mais bonita, deixa ela na claridade, naquele lugar bem arejada, porque ela precisa disso. E outra coisa, nada de umedecer a terra, tá? Porque a raiz precisa desenvolver e isso ela vai crescendo se isso estiver em perfeita harmonia. Se a gente colocar muita água, as pontas das raízes vão apodrecer e a planta vai minguar, vai ficar feia, vai ficar velha e vai começar a cair e ficar bem triste. A adubação aqui, o caso é mais simples, gente. A gente pode colocar terra vegetal com humus que a gente faz uma adubação perfeita. O orgânico aqui resolve, que é uma maravilha. Agora, para deixar ela dentro da sua casa linda, lembra que ela tem que ficar longe do sol, para não pegar o sol nas folhas, para não queimar. Naquele lugar bem arejado, bem fresquinho. Regar sempre que o vaso estiver úmido. Não, sempre que o vaso estiver seco, você vai regar. Falei errado. E fazer adubação uma vez por mês. A gente só não faz no inverno, gente. Então, você fazendo isso, a sua decoração com a Peperomia Scandense vai ficar linda na sua casa, porque ela cresce, vai descer e vai ficar linda. Agora a gente vai falar de mais uma. Agora a gente vai falar de mais uma pra gente colocar dentro de casa e ela ficar perfeita. Agora a gente vai falar dela, do Philodendron Birkin. Essa planta é maravilhosa, gente. Ela aqui a gente consegue cultivar dentro de casa tranquilo. Mas essa aqui também precisa da claridade. Você sabe por que ela precisa da claridade, gente? Para esse rajado ficar mais claro. Porque se você deixar o Philodendron Birkin no escuro, ele vai ficar com a folha mais escura. Então aquele rajado branco vai diminuir. Não é que ele vai perder o rajado, mas vai ser bem mais escuro. E a gente que gosta de uma tonalidade dele bem mais clara assim, a gente deixa pegar aquela claridade sem a incidência do sol nas folhas, para não queimar, para ele não ficar feio e para ele ficar sempre uma planta bem bonita. E lógico que a gente sabe, se cuidar ele vai crescer, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas a gente consegue cultivar ele dentro de casa tranquilo, nesses lugares bem claros, arejados. Vamos adubar com NPK 10-10-10, uma colherinha de chá uma vez por mês, ou aquela adubação orgânica que você escolher. Aí a planta vai ficar perfeita. Mas, gente, pra gente ter ela sempre linda, bonita, nessa forma, né, linda de ser, que eu até acabei enrolando aqui, porque a planta é tão bonita que a gente perde até o texto. A gente tem que deixar ela, né, com a terra menos molhada para desenvolver, fazer essa adubação e fugir com ela do sol, porque se o sol pegar nas folhas, vai correr e vai ficar uma planta feia. E a gente não quer isso. E eu sempre falo que plantinha dentro de casa traz muita paz, traz muita luz, traz muita vida, deixa a gente muito mais animado, deixa a gente muito mais feliz, transforma o ambiente, deixando ele muito mais belo. E a gente quer um lugar assim, a gente quer viver num lugar, né, bem aconchegante, um refúgio, né? A gente quer um refúgio sempre lindo, onde a gente entre e se sinta bem. E a casa da gente é a coisa mais importante que a gente tem. Então, se ela estiver linda, maravilhosa, a gente está feliz. É mais um vídeo nosso aqui no YouTube, do canal da Flores e Frutas. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso é super importante para nós, gente. E é mais um vídeo nosso aí. Não se esqueça de
deixar o like, se inscrever, isso é super importante. Até o nosso próximo vídeo. Namastê, fique com Deus, fui.